Eu sempre dei palestra para os jovens. Eu conheço um pouco de psicologia. Aí então, senta aqui, filha, vamos conversar. Peguei um papel, uma caneta, vou desenhar para você. Ó, pré-adolescência vai dos 12 aos 15 anos. A adolescência vai dos 15 aos 18 anos. A adolescência final, números referenciais, vai dos 18 até os 20, 25 anos de idade. Então eu vou te explicar as mudanças anatômicas, as mudanças sociais, emocionais, psíquicas que acontecem na sua cabecinha. E eu fui explicar 40 minutos de uma palestra personalizada. Quando eu terminei, pensei, ela desistiu do branco. Falei, e aí, minha filha? Ela, chorando, disse, ele pode vir conversar com o senhor à tarde? Não ouviu nada, meu. À tarde vem o branco. Fiz a mesma coisa. Quando eu terminei, e aí, branco? O senhor não vai deixar, pastor? Eu disse, agora só com jejum e oração. Aí eu disse, vocês são novos, não estão com pressa? Vamos orar um mês? E nesse tempo de oração eu comecei a conversar com pais que já tinham passado por isso e poderiam me ajudar a passar mais fácil. Olhe para cá. Quando você encontrar alguém que agrega valor à sua vida, fale pouco, escute muito e faça perguntas inteligentes. Eu vou repetir. Quando você encontrar com um pai, como eu já encontrei, que criou 10 filhos, 9 são pastores e a única mulher é esposa de pastor. Sentado à mesa com um pai desse, você só ouve e vai fazendo algumas perguntas inteligentes para aprender. Nunca me esqueço o dia que eu fui pregar em uma casa eu fui pregar em uma igreja em Manaus, isso mais ou menos há 22 anos atrás, e eu fiquei 10, 15 dias naquela casa de um pastor. Gente, dá para enganar um dia, dá para enganar 3, dá para enganar 4, mas quando não é a verdade que está se vivendo, vaza por debaixo da porta. Eu fiquei tão maravilhado com aquela família, eu fiquei tão impactado com a maneira de ser daquela família, que antes de voltar para casa, eu cheguei para aquele cara e disse, senta aqui, me passa a receita. Meus filhos são pequenos e dá tempo de acertar. Esse homem dedicou umas 3 horas me ensinando como construir uma família, como educar filhos de forma inteligente, à luz da palavra. E ele me deu a receita. Eu peguei e vim no avião dizendo para minha esposa, nossos filhos vão ser assim também, nossa casa vai ser assim também, nossos filhos vai ser assim também. 20 anos se passaram e os meus filhos todos são apaixonados por Jesus, estão na casa de Deus e são inspiradores. Como eu aprendi com a Letícia nessa crise. Hoje ela é casada e não casou com o branco. Terceira verdade que todo filho gostaria que os pais soubessem. Todo filho quer ter um pai que ensina mais com o seu exemplo do que com palavras. O exemplo tem que validar as palavras dos pais. A autoridade é o resultado da coerência entre palavras e ações. Preste atenção, nossos filhos não esperam, os nossos filhos não esperam perfeição de nós, eles esperam coerência. Se eu sou
pai, logo sou mestre, logo sou discipulador. E os meus filhos são os meus discípulos. E olha o que Jesus nos ensina nesse processo de discipulado: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Eu vos dei o exemplo. Eu escrevi no Twitter hoje assim, ser pastor é ser modelo de santidade. Foi o que disse Paulo para Timóteo: seja o padrão. E quem não compreende assim, por favor, entregue o rebanho para o dono, porque ainda não entendeu o que é ministério. Agora preste atenção, sede, Paulo escrevendo para os seus discípulos, ele disse: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ei, podem me imitar porque eu estou copiando Jesus. John Maxwell diz que a lei da base sólida na liderança é confiança. Confiança se constrói com competência, coerência e caráter. Confiança não se compra, não se negocia, não se barganha. Confiança não se ora para Deus dar, confiança se constrói. E como é que a gente constrói confiança dentro da própria casa? Com competência, coerência e caráter. Os filhos não esperam perfeição do pai, mas sim coerência e integridade. E aqui eu paro um pouco. O que é reputação? É o que as pessoas pensam que eu sou. O que é caráter? É o que eu sou quando ninguém está me observando. Caráter é o que Deus sabe que eu sou. Agora preste atenção, amados. Eu fui pregar no Mato Grosso. E pela manhã o pastor disse: dá para você pregar numa fazenda, num culto, para os funcionários da fazenda? Eu disse: dá. Eu fui lá. Eu nunca tinha visto uma fazenda tão grande. Só para que vocês tenham uma noção do tamanho da fazenda. De uma ponta na outra são 70 quilômetros. Eu perguntei para o irmão fazendeiro, cheio de Deus: quantos gados você tem aqui? Ele disse: só 70 mil cabeças. Aí eu perguntei: é muito? Ele falou: não, aqui é uma parte. Porque na verdade nas minhas fazendas eu tenho 200 mil cabeças de gado. Ele tem alguns filhos. Olhem todos para cá. Porém, gente, a maior herança que um pai pode deixar para os seus filhos não são 200 mil cabeças de gado, mas o seu caráter digno de ser copiado. O caráter é a única coisa que não é enterrada junto com aquele que morreu, mas volta para casa com os enlutados. Você vai, mas o seu caráter fica. Você vai, mas o seu caráter fica. Abel, mesmo depois de morto, ainda fala, ainda fala, ainda fala, ainda fala, ainda fala, ainda fala. Meu pai morreu há quase 30 anos atrás. Meu pai era pastor da Assembleia de Deus, radical. Não podia cortar cabelo, não podia assistir televisão. Se pegasse o namorado de mãos dadas, ele suspendia da comunhão. Era radical. Meu pai morreu num acidente de automóvel.
E quando ele morreu, a cidade parou, foi o juiz, o prefeito, o delegado, foram os amigos, a igreja superlotou, e eu tinha talvez 17 anos de idade, e eu fui 17, 18 anos, e eu fui o último a falar na reunião fúnebre. Estava lá meu pai, estava o vice-presidente no caixão, e eu dizia assim: ele não me deixou casas alugadas, ele não me deixou dinheiro na poupança, ele não me deixou joias guardadas, ele não me deixou carros importados, ele não me deixou uma fazenda com muitos gados, mas ele me deixou aquilo que não tem preço. Ele me deixou um caráter íntegro, digno de ser copiado. Nunca vi meu pai mentir para ninguém. Nunca vi meu pai falar mal da vida de ninguém.